Bom dia a todos. Vamos então iniciar, o nosso encontro desta manhã com muita alegria, em nossos corações, gratidão por essa oportunidade do dia da semana que se abre à nossa frente. E vamos, como de praxe, fazer uma leitura, de uma mensagem, e para mantermos então essa vibração, que essa música nos inspira, nos traz a serenidade em nossos corações. Hoje a leitura vai ser desse livro aqui, O Ligeirinho, umas mensagens de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E aqui saiu o capítulo 15, que nos diz assim: às vezes fugimos ao serviço que nos cabe, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamo-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamo-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de colaborar no ensinamento edificante. Asseveramo-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola da terra? E então, mais uma vez, nós voltamos o nosso pensamento para Deus, que é todo bondade, misericórdia e sabedoria. Para Jesus, a luz de nossos dias, da nossa caminhada, o mestre maior de nossas vidas. Agradecemos pela saúde do corpo, pelo teto que nos abriga, pelo alimento que nos sustenta, por essa casa que nos acolhe. E na certeza de que o amor do Pai se derrama sobre todos nós e todas as criaturas, é que nós agradecemos novamente por esses momentos, por essa oportunidade de trazermos aqui reflexões, colocarmos nas mãos do Senhor aquilo do que não podemos cuidar, na certeza de que Ele cuida de tudo e de todos. Graças a Deus. E hoje nós recebemos a Ana Cláudia, nossa amiga aqui da casa, que vai dar prosseguimento ao estudo do nosso livro Pão Nosso. Por favor. Bom dia. Primeiramente agradecer essa oportunidade tão rica, da gente se reunir com essa casa cheia em torno do Evangelho. É uma oportunidade ímpar que a gente tem de estar exercitando essa nossa conexão com esse mundo espiritual que está a todo instante querendo falar para a gente, querendo nos orientar, na figura do nosso anjo guardião, na figura daqueles espíritos protetores, na figura também daqueles espíritos encarnados que o Pai envia para dizer isso, aquilo, quando a gente precisa de algo assim mais direto. Então é um momento de grande alegria, e que a todo momento a gente precisa expressar mesmo essa gratidão, porque eu penso que o Emmanuel hoje ele vem convidar cada um de nós a refletirmos sobre a nossa posição, sobre a questão da gente ocupar realmente a nossa posição de filho de Deus. E a gente não consegue ocupar essa posição sem começar pela humildade, Então Emmanuel vem falar dessas boas maneiras. É uma forma muito bonita e carinhosa dele falar do Evangelho, Porque quando a gente pensa em boas maneiras, a gente logo pensa daquelas regras de etiqueta, Como a gente se colocar à mesa. A gente vai vir para uma reunião pública, assim, para uma palestra.
É importante a gente manter o silêncio, é importante a gente cuidar da nossa vestimenta, a gente não vai com determinada roupa em determinado lugar. Então tudo isso, esse processo de educação, os nossos pais, né, vão orientando a gente como se comportar aqui, como se comportar ali. Mas a gente vai percebendo, é essa definição que a gente vai encontrar quando a gente vai lá no Google ou quando a gente pega um dicionário, mas a gente vai percebendo que o Emmanuel está querendo ampliar essa definição para a gente. Trazer esse vocabulário divino para ajudar a gente a definir essas boas maneiras. Que a gente já sabe que é esse evangelho, que é esse conjunto de boas maneiras, que Jesus veio e encarnou entre nós para trazer cada uma delas. Mas o que o Emmanuel está querendo trazer e chamar a nossa reflexão? A gente tem a oportunidade do conhecimento. Tudo isso, cada vez que a gente participa de uma palestra, que a gente vem no grupo de estudos, que a gente tem a oportunidade de se debruçar sobre uma leitura edificante, é um tanto de esclarecimento que a gente está assimilando ali. Só que o Emmanuel, ele vem fazer a gente refletir que a gente não pode parar por aí. A gente precisa praticar essas boas maneiras. Ele vai trazer aos nossos corações que essas boas maneiras nada mais são do que o sentimento, do que esse movimento que a gente precisa fazer para dentro de nós, nos conhecendo, percebendo quantos aqui habitam dentro de mim que eu preciso transformar, que eu preciso modificar, para que cada vez mais a gente possa estar vivenciando essas boas maneiras aonde quer que a gente vá. E ao longo dessa semana, eu fui tendo a oportunidade de perceber, porque às vezes quando a gente recebe, às vezes a gente acorda de manhã e faz uma leitura. Aliás, é um dever que a gente precisa cada vez mais estar abraçando, porque o Evangelho segundo o Espiritismo reforça isso para a gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acorda é uma prece. É uma oração de agradecimento à noite que a gente teve, a oportunidade de mais um dia que a gente vai ter. E ao longo dessa semana, eu pude ir percebendo esse mundo espiritual a conversar com a gente. Eu falei assim, vou trazer essa notícia para eles, né? Começou lá no nosso Evangelho no Lar, e aí depois veio vindo a história de um irmão que, de repente, apartado do corpo, não conseguia mais orar, porque a veste dele não estava completa, porque o lugar que ele orava não era do jeito que ele estava acostumado. E muitas vezes a gente vai se apegando a essas regras, a esses formatos. Eu não estou no centro, então eu não tenho aquela força para fazer aquela oração que eu consigo lá. Mas o Espiritismo vem tirar para a gente todas essas bengalas, todas essas algemas, a dizer para a gente que Jesus está em toda parte, a dizer para a gente que o local da gente viver esse Evangelho é em todo lugar. E aí ontem, na nossa reflexão da tarde, qual que foi o tema? A necessidade da calma. A necessidade da gente conter o desespero, da gente não se desesperar. Mais um movimento falando a favor do quê? Do entendimento que a gente precisa construir, da gente saber que a gente não está apartado de Deus, que Ele está cuidando da gente mesmo naquele momento difícil, para que a gente não desespere. Porque desesperar significa perder o recurso que Deus está enviando ali para trabalhar o quê? O nosso íntimo. Aquilo ali é como Emmanuel diz, aquela situação, aquela dificuldade, aquela dor, é uma mensagem do céu, como que está nesse mesmo livro, Pão Nosso, a conversar conosco.
a fazer as correções necessárias que Ele precisa imprimir dentro de cada um de nós. Aí vem na nossa oportunidade da manhã, a atividade das crianças na evangelização foi um mapa para encontrar um tesouro que está dentro do nosso coração. Uma atividade simples. Jesus reunido com a multidão, reunido com os apóstolos, e eles precisavam encaixar como um quebra-cabeças para encontrar esse tesouro que está dentro de nós. Então, meus irmãos, esse evangelho, ele não está no livro. O livro, esse recurso para ajudar a gente é o quê? A avivar dentro da gente esse evangelho, essa lei que está dentro de nós. Então, é muito bonito isso. Eles vão conversando com a gente, vão falando conosco de que a gente não está sozinho. Eles estão a todo momento conversando com a gente, dizendo para a gente que cada vez mais a gente precisa assumir esse compromisso, assumir essa nossa realidade espiritual de filhos de Deus que somos. E para a gente assumir essa realidade, a humildade é o primeiro passo. É como Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida, quando ele vai falar da humildade. Ele vai falar que a humildade é força divina, que o Pai reflete em cada um dos domínios da natureza. Olha só. Então, quem que é o doador maior dessa humildade? É Deus. Porque Ele mesmo limita os seus poderes, trazendo para a gente o quê? Uma lei divina. Dizendo assim, não é castigo, não é punição, mas vocês vão precisar seguir um roteiro, que é essa lei. Que são essas boas maneiras. Então, à medida que a gente coloca a lente da doutrina espírita, a gente vai percebendo que a nossa realidade é o quê? De espíritos imortais. Que estamos num corpo, ainda precisamos dessa experiência, mas que somos em essência esses espíritos imortais. Criados por esse Pai que é todo amor, porque Ele criou a cada um de nós, criou tudo, criou todo o universo. E Ele dotou cada um de nós do seu potencial, né? Então, em nós habita em germe todo o potencial para essa humildade, todo o potencial por um amor, que é a última instância desse sentimento. Então, à medida que a gente vai se esclarecendo disso, a gente vai percebendo que Deus vai nos dando um monte de direitos. Ele nos cria. E aí, como que a gente vai implementar e fazer esse processo de renovação? Através das nossas encarnações. Das nossas diversas encarnações. É como Lázaro vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente, que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. Como quer dizer, a gente vai ter tantas oportunidades que a gente necessitar para a gente vivenciar essas boas maneiras. Através do perdão, através da compreensão, através da fé, através de todos os sentimentos que habitam em germe dentro de cada um de nós. E à medida que a gente percebe que Deus oferta essa oportunidade da encarnação, a gente fica pensando, mas Deus criou cada um de nós como? Todos nós iguaizinhos. Simples e ignorantes. Então fomos criados sem saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente fica pensando assim, mas eu sou um espírito, como a mensagem falou. Outra mensagem do céu. A Vera leu a mensagem que falava do quê? Muitas vezes a gente sai do trabalho, a gente não aceita o trabalho, porque a gente se julga o quê? Sou incapaz, não tenho possibilidade disso ou daquilo.
No fundo, isso está falando o que a gente está deixando falar através da gente, senão o orgulho, né? Então, através dessa criação que o Pai ofertou para cada um de nós, todos iguais, simples e ignorantes, a cada um Ele dá uma missão para a gente. Porque às vezes a gente acha, a gente está num mundo de provas e expiações, a gente não tem missão nenhuma a cumprir, não. E a gente que é pai, e a gente que é mãe. Mas Deus deu para cada um de nós a missão da gente edificar essas boas maneiras, da gente se esclarecer acerca de Deus. Porque cada vez mais que a gente esclarece acerca de Deus, a gente se aproxima um pouquinho mais dele. E aí a gente vai tendo consciência da nossa realidade. E a gente vai cada vez mais com isso se aproximando dele. Então, olha só, gente. E é isso que a gente viu na mensagem de hoje, lá no André Luiz. Que é como se a gente estivesse num grande campo. E Deus, Ele faz a maior parte. Ele vai ofertando o trabalho que a gente precisa estar, as pessoas que a gente precisa conviver, tudo na medida certa. Porque o André Luiz, ele já tinha ido pedir um trabalho para o ministro lá. Só que ele chegou querendo ser o quê? Querendo ter a função de médico, que era a função que ele teve aqui na terra. E naquele momento, o não foi o grande educador, porque aí ele caminhou mais um pouquinho, e aí ele teve a oportunidade de conversar ali com a dona Laura, e ela orientando ele generosamente, que num trabalho não bastava ele observar, ele precisava fazer. Porque às vezes a gente de fora, olhando a situação do outro, a gente arruma um monte de orientação, você devia fazer assim, devia fazer assado. Mas lá ela fala assim para ele: é necessário viver, é necessário fazer. Porque o observar é importante para quê? Para a gente não fazer igual. Mas é necessário a gente passar pela experiência, porque é só ali no contato com um, com o outro, que a gente vai se descobrindo e que o outro também vai tomando contato com aquilo que não é bom na gente. Então, olha só, e aí ela enfatiza de que o maior trabalhador é Jesus. E quantas vezes a gente está no trabalho e a gente acha que o mais importante daquele trabalho é a gente. Que se faltar, o trabalho não vai acontecer. E vai acontecer. A história mostra isso pra gente. Através dos diversos mártires que vieram, né? Os espíritos mesmo falaram, ó, se você não aceitar, Kardec, vai ter outro que vai vir e vai aceitar. Porque o projeto pra gente dar certo, o projeto pra gente vivenciar essas boas maneiras é de Deus. Só Ele sabe aquilo de que a gente verdadeiramente necessita. E por isso que isso muitas vezes confunde a gente. Porque essas boas maneiras é senão o quê? A lei divina. Né? É o que os Espíritos vão falar lá na questão 614 para a gente. Que ela é a única verdadeira para a felicidade. Então, às vezes, a gente acha que eu acho que a minha felicidade vai ser no momento que o meu filho parar de fazer isso e começar a fazer aquilo, porque é isso que está atrapalhando a minha felicidade. Ou eu acho, na hora que eu mudar de trabalho, eu vou sair daquele ambiente, vai resolver tudo, aí a felicidade vai chegar. Mas a felicidade é quando eu vivo essa lei de Deus, seja na proposta que Ele estiver trazendo para mim. Seja uma proposta mais fácil, que às vezes a gente até desliza mais, né? Porque está tudo tranquilo. Ou seja naquela proposta desafiadora. Então, essa lei é a que vai indicar o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Essa lei é o que os Espíritos vão dizer para a gente na questão 630. Vai fazer e permitir que cada um de nós distinga o bem do mal. Então a gente vai percebendo o tanto de direito que Deus vai concedendo para cada um de nós.
Ele nos oferta a oportunidade da encarnação, nos cria com todo o potencial para a gente desenvolver essa perfeição relativa de amor e de sabedoria. Ele permite a cada um de nós o tanto de oportunidades que a gente precisar. E ainda coloca essa lei, que é para ela que a gente precisa caminhar, que é para ele, esse Pai, que a gente precisa caminhar. Porque cada vez mais que a gente consegue dar um passinho a mais e se aproximar dele, a gente passa a ver as situações, as dificuldades, não como uma punição, não como um castigo, mas como uma oportunidade de uma correção amorosa que Deus está querendo imprimir. No outro? Não. Dentro de cada um de nós. Por isso que o processo evolutivo, ele é individual. Ainda ontem um companheiro reforçou isso. Mas para que a gente efetue esse processo de seres perfectíveis que somos, a gente não consegue fazer apartado desse auxílio espiritual, desses esclarecimentos que a doutrina oferta para cada um de nós. Então a gente vai angariando um monte de direitos, mas é necessário de que a gente pratique os deveres. Por isso que os espíritos, lá na questão 120, vão perguntar assim: todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal? E aí os espíritos respondem: pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância sim. Aí na questão 121 eles vão perguntar: mas então por que uns escolhem o caminho do mal e os outros conseguem seguir mais diretamente pelo caminho do bem? Ah, mas eles não têm livre-arbítrio? Olha só, mais um elemento. A possibilidade de escolha que cada um de nós temos. E aí, às vezes, é difícil a gente entender isso. E lá no Consolador, ele traz duas questões que são muito elucidativas em relação a essa questão do nosso livre-arbítrio, né? Porque vão perguntar para Emmanuel, lá na questão 248, assim: como se verifica a queda do espírito? Então, por que eu vou para o caminho do mal? Aí olha o que o Emmanuel vai falar assim para a gente. Conquistada a consciência. Onde que está a lei? Na consciência. Então, conquistada a consciência e os valores racionais, ou seja, à medida que a gente se esclarece, à medida que a gente vai tomando contato com isso aqui, à medida que a gente teve contato com outras religiões, a gente vai robustecendo esse nosso conhecimento, essa possibilidade de discernir. Aí ele fala assim: todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade. Então, à medida que a gente se esclarece, à medida que a gente consegue perceber um pouquinho mais dessa lei, Deus nos confere direito. Esse direito é o quê? A possibilidade da gente escolher, o nosso livre-arbítrio. Mas aí, o que junto dessa possibilidade de escolha vem? As nossas responsabilidades, que não são senão o quê? Essas boas maneiras. A condição, naquele nível de ação que a gente é colocado, de já conseguir distinguir o bem do mal e seguir pelo caminho do bem. Se eu já tenho esse discernimento e eu opto pelo mal, aí é o que o Emmanuel vai falar, ó. Só que antes ele fala um trechinho muito legal, olha só. Porém, raros os que praticam os deveres morais, as boas maneiras, que o Emmanuel está falando aqui, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Então, Deus vai nos ofertando esses direitos de conhecer tudo isso. Com isso vem os deveres, né? E como que eu tenho praticado esses deveres? Como que eu tenho praticado essas boas maneiras? Quanto mais eu me empenho em me esforçar, eu ainda não tenho a virtude da paciência, mas eu estou me esforçando, eu estou aproveitando cada oportunidade para domar a minha impaciência. Significa que eu estou o quê? Me esforçando por cumprir essas boas maneiras. E o Pai vai enviando o quê? Com isso, à medida que eu me esforço, mais direitos. Com isso, vai ampliando o quê? Cada vez mais os nossos deveres,
Olha que bonito. É tudo preparado para a gente dar certo. Porque a gente vai e escolhe o mal, o que acontece? Olha só. Colocada por Deus no caminho da vida, cada um de nós, como discípulo que termina os estudos básicos. Olha só. A oportunidade da gente fazer, participar desses estudos básicos nessa casa. Aí o que Deus vai fazendo com a gente? A alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Então eu vou recebendo tudo isso. Eu vou recebendo a família que eu preciso, o corpo que eu necessito, a casa espírita que eu tenho que estar. Mas muitas vezes, nessas oportunidades que o Pai vai me ofertando, eu não consigo vivenciar essas boas maneiras, esse evangelho. Aí vão vindo as correções. É uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali. Porque o Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para a gente que o dever moral é muito difícil da gente controlar e seguir. Por quê? Porque muitas vezes esse dever, ele está movimentado pelo quê? Pelos nossos sofismas das paixões. Então, muitas vezes eu vou no médico e o médico fala assim, não come isso, não come aquilo. Aí aquele alimento aparece assim para mim, eu vou comer só hoje. É o sofisma da minha paixão, do meu orgulho, falando assim, eu entendo mais que o médico. Eu entendo mais do que aquele que Deus enviou uma mensagem para estar dando todas aquelas orientações para eu não comer isso, para eu não comer aquilo. Então, olha só o que ele está falando. Então, o dever, ele é o grande aguilhão da nossa consciência. E é ele que vai sustentar e tentar advertir o nosso livre-arbítrio. Mas no campo do sentimento, o dever, ele muitas vezes ele vai estar entregue a esse livre-arbítrio. E aí a gente vai entendendo o porquê da necessidade da prece, o porquê da necessidade da oração, né? Do evangelho no lar. Porque tudo isso são recursos para nos fortalecer, para a gente conseguir ganhar mais força, para a gente aproveitar situações e olhar para dentro. Porque o companheiro difícil que aparece do meu lado, ele não é a causa do meu sofrimento. Ele é o gerador da minha dor realidade, como Emmanuel diz no Consolador. A dor realidade é a dor do espírito. A dor física é a dor ilusão. Ela apenas vem para acordar a gente. E é por isso que às vezes a gente não entende que o Lázaro coloca lá, Deus criou todos nós iguais para a dor. Então a dor que uma mãe sente de perder um filho aqui é igual a dor que a mãe sente de perder um filho lá no Japão. A dor que eu sinto de colocar a mão na chapa quente aqui é a mesma dor que o João sente quando ele coloca. Então olha só como Deus vai colocando tudo dentro da gente, os recursos necessários, porque a dor ela ainda é necessária na condição que a gente está. Porque senão a gente não consegue retornar para o caminho. E é isso que o Emmanuel vai fechando nessa questão do Consolador dizendo. A alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo. O que a gente faz? A gente quebra a harmonia divina pela primeira vez. Surge o mal. E penetrando em experiências penosas que a gente mesmo semeou, como um cuidado divino a nos voltar para o caminho, fazer a gente voltar para o caminho, a fim de restabelecer o equilíbrio da sua existência. É o chamado dever regeneração, que o Emmanuel vai falar lá no Pensamento e Vida. Então, muitas vezes, ontem eu ainda tive a oportunidade de conversar com uma mãe que tem 4 filhos, só que um já desencarnou, e ela falando para mim que nenhuma das filhas dela ajuda ela em nada. Ela passa por dificuldades financeiras, tem questões físicas muito importantes. E ali ela falando, nossa, como que dói aquilo.
Mas não tem como ela chegar e falar para cada filho dela assim, ó, o evangelho está escrito, honrar pai e mãe. A gente saber isso é muito importante, mas o passo para a gente viver isso é outro passo que a gente precisa dar. Então olha a experiência que essa mãe está tendo. Numa outra oportunidade, né? Hoje ela não tem mais a mãe e o pai dela. Com certeza em outra experiência aquilo vai estar fixado dentro do espírito dela. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Porque aquela pessoa difícil que Deus coloca no nosso lar é o convite da gente o quê? Arregaçar as mangas nesse dever regeneração, né? Então você vê que Deus vai fazendo tudo, vai falando com a gente, para a gente cada vez mais despertar e assumir essa nossa condição de filhos de Deus. E a humildade, ela permite a cada um de nós assumirmos essa posição de filhos de Deus que somos. Porque a humildade, ela permite a cada um de nós voltar para dentro, ir nos conhecendo, ir aproveitando cada oportunidade, mesmo que a mínima, mais pequenina que Deus nos oferte, para a gente se conhecer. Mas a humildade permite também a gente reconhecer o potencial que a gente tem dentro. O potencial que a gente tem dentro para ativar aqueles potenciais que a gente já conseguiu ativar um pouquinho. Então, olha só, a humildade permite a cada um de nós assumirmos a nossa condição de filhos de Deus. Porque o desespero, a revolta, são tudo sentimentos contrários a essa humildade. E é como Emmanuel vai falar no Pão Nosso. Quando a gente se revolta, naquela simples pergunta, por que comigo? É como se ficasse tudo escuro. Se a gente deixar, fica tudo escuro. E a gente tem muita dificuldade de encontrar a porta de saída. A gente tem muita dificuldade de, nessa escuridão, perceber que a gente está aqui para quê? Para se melhorar, para viver cada vez mais essas boas maneiras, através do perdão. Mas eu ainda não consigo perdoar. Eu consigo perdoar o meu filho quando ele faz isso. Mas quando o meu vizinho faz a mesma coisa que o meu filho fez, ou o filho dele, eu já não consigo. Mas aí é o que Jesus fala: não há mármore mais formoso, mais lindo, mais rico que o do sentimento. Mas não há cinzel mais perfeito que o da boa vontade. Então, às vezes, eu não consigo perdoar, mas eu já consigo não revidar. Eu já consigo compreender um pouquinho. Por quê? Eu percebo que eu tenho um monte de erro também. Eu percebo que eu já tenho que eu tenho ainda um monte de dificuldades. E que Deus, né, mesmo assim, Ele não olha para os meus defeitos. Ele olha para o seu potencial. É o que o Emmanuel vai falar no 135 do Consolador, quando ele vai falar do livre-arbítrio. O mal é zero na providência e na sabedoria de Deus. Como quer dizer? Quando Deus olha para a gente, Ele olha o potencial. Quando Ele olhou para Paulo, Ele não olhou toda a dificuldade que Ele tinha imprimido para ele naquela encarnação. Ele olhou para o vaso escolhido que ele podia ser. Ele não olhou para aquele Paulo que aplicava a lei fora, como um conjunto de regras, de ensinamentos que ele achava assim: eu estou no Sinédrio, eu sou um doutor da lei, eu não posso fazer nada no dia de sábado. Aquele monte de regrinhas exteriores. E a gente, com todo esse conhecimento, muitas vezes a gente pode fazer isso, achar que veio ao centro e está tudo certo. E é isso que o Emmanuel vem convidar a gente a refletir. Eu vou ler a mensagem com vocês, para a gente se avaliar em cada local que a gente esteja. Porque muitas vezes, às vezes, no centro, a gente já consegue, na igreja, se policiar um pouquinho mais. Não deixar a minha raiva extrapolar daquele tanto que eu tenho ainda. Mas no trânsito, a minha raiva já vem no formato que eu tenho. Em casa, no lar, aquele sentimento também vem, porque eu já sou íntima daqueles ali. A convivência faz coisas que deixam o quê? A gente colocar tudo para fora.
Mas o Emmanuel fala que a gente é responsável por tudo que a gente estimula no outro. Então a raiva que eu estou sentindo é a raiva que eu estou estimulando do tanto que o outro ainda tem dentro dele. Então olha como esse dever se amplia. Por isso que o Lázaro vai falar que o dever começa quando simplesmente a gente ameaça a tranquilidade ou a felicidade do outro. Olha só, gente. Então você nem precisa praticar a ação. Se você pensou o mal para alguém, você já está ameaçando a tranquilidade e a felicidade dele. E quando que esse dever termina? Quando eu defino aquele ponto que eu não quero que o outro sobreponha em relação a mim, porque eu sei que aquilo dói, eu sei que aquilo é difícil. Então quando termina mesmo na condição de Jesus, naquela regrinha que ele trouxe para a gente, do fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Então, gente, a gente vai percebendo que está tudo ligado e que os espíritos vão fazendo uma grande corrente de fixação para a gente. A gente lê uma coisa ali, lê outra aqui e está tudo falando a mesma coisa. Que o projeto para cada um de nós é da gente viver essas boas maneiras. Da gente viver no mais profundo do nosso esforço. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até deixei a mensagem aberta aqui, no Homem de Bem, não, eu abri, mas não coloquei na mensagem, peraí. O Homem no Mundo, uma mensagem muito bonita, que é o espírito, um espírito protetor que vem trazer para a gente. E ele vem dizer, ele começa a mensagem dizendo assim, que um sentimento de piedade precisa movimentar a cada um de nós que queremos estar sob as vistas do Senhor. Como quer dizer, o nosso compromisso é na edificação e na construção desses sentimentos. E a humildade é o primeiro passo, né? E aí, Emmanuel vai dizendo assim para a gente, na mensagem 43 do Pão Nosso. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Uma boa maneira que Jesus veio orientar a gente. Está lá no Evangelho de Lucas. É um trechinho do versículo 10, lá do capítulo 14. E é muito interessante porque nesse trecho, Jesus ele entra na casa de um fariseu muito importante, né? E ele entra para comer. O evangelista fala isso. E aí ele entra e lá ele se depara com alguém doente. Estava na frente dele. Todos observavam atentamente Jesus. Ninguém estava percebendo a dificuldade que o outro estava passando. Porque no fundo os fariseus queriam pegar Jesus. Queria que ele deslizasse um pouquinho ali na prática das leis, né? Tanto que Jesus pega e pergunta para eles: a gente pode curar no dia de sábado? Ninguém responde. Aí Jesus pega aquele irmão que estava doente, toma a mão dele e cura. E pede que ele vá embora. Olha só, muitas vezes a gente, distraído as regras que são importantes para organizar, né? Para ordenar as coisas, mas a gente deixa elas passarem na frente, às vezes, de uma proposta que Deus está convidando a gente para olhar, para enxergar naquela situação. O dia da cesta é sábado, mas chega alguém ali precisando e a gente tem a cesta, a gente vai o quê? Ficar na regra ou vai tentar usar o sentimento? Né? Então Jesus, ninguém responde nada, ele cura, né? E aí depois Jesus pergunta, já que eles não responderam, Jesus fala assim: quem de vocês, se um filho ou um bezerro cair no poço no dia de sábado, não vai tirar ele de lá? Olha só. Então, o que precisa mover as nossas ações? São os sentimentos. E aí que Jesus vai trazer essa orientação. Que quando você for convidado para uma festa, para um banquete de casamento, se coloca no último lugar. Se comporte como humilde. Porque, às vezes, o dono da festa
vai ter um convidado mais ilustre e vai convidar você para sair daquele lugar e colocar o outro. E aí a gente vai se magoar, a gente vai se ressentir. E uma outra proposta da humildade é a gente avançar sem se prender. Porque muitas vezes a gente se prende, quantas vezes? Naquilo que o outro me disse, da forma que o outro me olhou. Então, o Emmanuel vai convidar a gente a fazer uma caminhada sobre os ambientes que a gente frequenta. E como que a gente se comporta nesses ambientes? Será que a gente chega nos ambientes e se coloca como aquele que sabe mais? Eu vou no centro toda semana, eu já conheço o Evangelho, já sei isso, já sei aquilo, eu estou numa condição melhor do que daquele irmão. E essa condição a gente não tem para julgar, graças a Deus. Então, o Emmanuel vem convidar cada um de nós, nos colocarmos como aprendizes, seja onde estivermos, porque na verdade, esse banquete que ele proporciona para a gente é o banquete de cada dia. Tudo que acontece na nossa caminhada é a presença viva de Deus a conversar conosco, a ensinar mais alguma coisinha que a gente precisa trabalhar dentro do nosso coração. E aí o Emmanuel diz assim: o mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. A nossa encarnação é o quê? Um grande banquete. Deus está cuidando, zelando a todo instante por cada um de nós. Mas aí o Emmanuel fala assim: todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. Aí olha o que ele diz para a gente. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador, austero e exigente, porquanto a tarefa de retificar ou reconduzir almas é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombras cada dia por meio do serviço constante. Então, o problema é o grupo não estar indo para o lado adequado? O problema é esse ou aquele está se comportando de uma forma equivocada? O problema maior é a gente estar aproveitando aquele recurso para a gente edificar esse sentimento, esse amor dentro da gente. E aí o Emmanuel vai fechando dizendo assim: sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho do homem para cumprir a lei. Essa proposta, a gente cumprir essa lei, viver essas boas maneiras, né? Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quando já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Olha só. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder. Nada conseguirás se não estabelecer
mais fortes perturbações. Então, que a gente possa levar essa mensagem no coração, como um recurso da gente estar se avaliando em cada ambiente que a gente esteja, né? Seja naqueles ambientes em que a gente realmente percebe que a gente tem um pouco mais, às vezes, de conhecimento, de entendimento, mas com certeza estamos todos no mesmo barco, todos sendo tratados numa grande UTI, né? Num grande hospital, que é essa nossa casa. Então, que cada vez mais é como o Espírito protetor fala aqui nessa mensagem no homem e no mundo. Não é para a gente se isolar, a gente não ir aqui ou ali, mas tudo que a gente for começar e que a gente for encerrar, a gente faz uma prece. A gente olhe para Deus e converse com Ele. Porque, na verdade, o compromisso maior é o quê? É a gente fazer a vontade dEle. É o que Paulo fez quando viu Jesus. Ele caído no chão, vendo o mar de coisas erradas que ele tinha feito, que as boas maneiras que ele estava implementando eram só exteriores, ele rapidinho levanta. Por quê? Ele percebeu que aquela caminhada não seria sozinho, seria junto do Mestre. E aí ele não espera Jesus perguntar nada. Foi o maior sinal de humildade ali do Paulo. Ele pergunta para Jesus: "Que queres que eu faça?" Que a gente possa cada vez mais, onde a gente estiver, perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim nessa situação? O que eu já posso ofertar de melhor para essa situação, para aquela pessoa? E a gente não está sozinho. Isso que a gente precisa se agarrar e abraçar. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, né? Que Jesus permaneça aí abençoando, envolvendo a caminhada da Ana Cláudia, né? Unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para falar com Jesus. E no nosso íntimo, Senhor, podemos te dizer de cada inquietude, de cada preocupação, de cada fragilidade que sentimos em nosso coração, com a certeza plena e convicta, Senhor, de que o Teu amor venha nos cuidar, venha nos preparar para a caminhada de renovação, a caminhada de depuração. Vem fortalecer o nosso espírito, Senhor Jesus, para que as boas maneiras estejam presentes em cada momento, em cada pensar do nosso viver. Com a certeza, Senhor Jesus, de que cuida de nós em todo instante em que nós agora nos reunimos para te agradecer, para dizer muito obrigado pelo cuidado que tem com cada um de nós. E que a nossa semana seja plena, Senhor, de oportunidades e plena de otimismo, de esperança, de coragem, plena de certeza de que Jesus não nos retira dos desafios da guerra, mas Jesus caminha ao nosso lado, luta conosco, porque Ele confia em cada um de nós e espera que confiemos nele. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a Tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, assim seja. Bom domingo a todos, gente.